aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos e libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma breve palavra que tem como título: Quando eu dou a resposta errada. Capítulo 15 de Lucas, do verso 11 ao 24. Preste atenção. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a uns cidadãos daquela terra, e esse mandou para o campo a guardar porcos. E ali desejava ele fartar das arrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e a sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este é meu filho, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, todos nós enfrentamos alguns tipos de problemas em casa, no trabalho, na célula. Uma boa notícia é que nunca estaremos isentos de todos os problemas em nossa vida. Os problemas devem ser vistos como um teste. Em todo teste, uma oportunidade de mostrarmos que crescemos ou que ainda não estamos preparados para níveis mais altos. O grande segredo para resolver os problemas é enfrentar os testes. E isso está na resposta que eu vou te dar adiante deles. E essa resposta se chama decisão. O segredo para ter a resolução dos teus problemas está na decisão que você vai tomar diante deles. Todos os dias nós enfrentamos situações que se tornarão testes e que exigirão decisões. Guarde essas 3 palavras: problema, teste e decisão. Todos os homens na Bíblia passaram por isso. E o segredo do sucesso ou da derrota desses homens estavam na decisão que eles tomaram. O exemplo de Moisés, quando ele matou o egípcio. O exemplo de Jonas, quando ele foi chamado para pregar em Nínive. O exemplo de Saul, de enfrentar Golias. O exemplo de Elias, ao enfrentar Jezabel. O exemplo de Jesus no deserto. O exemplo de Abraão, Gideão, de Sansão. Todos esses homens passaram por problemas, testes e decisões. E a decisão deles foi o que definiu o sucesso ou fracasso de cada um deles diante dos problemas. Todas as nossas decisões nos levarão a 2 atitudes. A primeira delas, fugir do problema. A segunda, agir diante do problema. Sempre é mais fácil e será fugir, mas o melhor é agir. Quando agimos, enfrentamos o problema,
permanecemos no propósito de Deus. Quando nós fugimos, a fuga pode nos levar à morte. Muitas pessoas que estiveram em nosso meio passaram por problemas e na hora dos testes tomaram decisões de fugir e hoje estão à beira da morte. Talvez você está passando por um problema, está sendo testado e precisa tomar uma decisão. Talvez você pense que a melhor decisão seja fugir. Vamos falar sobre um jovem que, diante de um problema, decidiu fugir e a fuga quase resultou na sua morte. O filho pródigo. Esse jovem passou por um problema, a insatisfação de continuar morando com o pai. E muitas pessoas que têm passado por essa insatisfação também. O problema desse jovem resultou num teste. Ele poderia resolver o problema da sua insatisfação na casa do pai, ou tentar buscar resposta nas coisas do mundo. E hoje, várias pessoas também estão assim. Esse jovem teve que tomar uma decisão, agir ou fugir. Ele decidiu fugir. Você pode ver no verso 12 e 13. E muitas pessoas estão no mundo, porque na hora de enfrentar o problema, decidiram fugir. O resultado da fuga. A fuga nos leva ao deserto. Esse jovem, quando fugiu, foi parar em um grande deserto, no verso 13 e 14. Muitas pessoas estão no deserto porque fugiram da presença de Deus. E talvez esta seja a sua situação também. E você tem fugido daquilo que Deus tem para você. O deserto nos leva à fome. Esse jovem teve fome. No verso 15 e 16, quando saímos da casa do pai, vamos para o deserto, sentimos fome e queremos comer qualquer coisa. A fome nos leva a comer qualquer coisa. Esse jovem que estava todos os dias na mesa com seu pai, agora implora para comer um pouco de lavagem, no verso 16. Muitas pessoas estão nesse momento no mundo, implorando por um pouco de lavagem para preencher o seu vazio, através das drogas, da bebida e sexo. Talvez você esteja nessa situação e tenha passado a semana toda comendo lavagem. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo que você esteja nesse estado, Deus, o Pai, não te desampara. O que fazer, pastor? Morrer no mundo ou tomar a decisão certa de voltar para a presença do Pai? Ele toma a decisão certa. No verso 18, ele reconheceu e errou e resolveu voltar. Ele reconheceu que pecou contra o seu pai, contra Deus e o seu líder. No verso 18, ele reconheceu que deveria começar de novo. Houve uma indignação nele por estar vivendo daquela forma. O segredo desse jovem foi o arrependimento. Ele reconheceu que o melhor era estar na casa do pai. Depois do arrependimento, veio o retorno. No verso 20, retorno fala de concluir o passado, fala de enfrentar o que deixei para trás. Ele enfrentou seu pai. Quando nós arrependemos e retornamos ao propósito de Deus para a nossa vida, voltamos a fluir. Pastor, o que nós podemos concluir? Deus tem inquietado-nos como igreja nesses dias, pelas pessoas que temos perdidos. Muitos estão lá fora, outros estão perdidos aqui dentro. Enquanto estivermos vivos aqui nessa terra, não estaremos isentos de problemas e de testes. O segredo é como vamos reagir a eles, que decisão vamos tomar. Muitos decidiram fugir. A fuga leva ao deserto, e o deserto traz a fome, e a fome leva a comer comida errada, e a comida errada traz a morte. Eu quero te perguntar, qual a decisão que você tem tomado diante dos seus problemas? Você tem fugido ou você tem agido? Nessa hora, eu quero orar por você que está me ouvindo através do canal do YouTube, para que Deus, através do Espírito Santo, fale ao seu coração. Você que fugiu, você que está desviado, você que está fora do propósito do Senhor, você que deu uma resposta errada. O Senhor quer abrir os seus olhos, quer trazer você de volta. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos, Senhor,
porque o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso e o Senhor não se esquece de nós. Nessa hora, eu oro por todas as pessoas que estão frias, desviadas, fora do caminho, para que o Espírito Santo de Deus remova dos seus olhos todas as cegueiras, toda a escama, para que os seus olhos se abram, remova toda a justiça própria, toda a dureza no coração, para que eles possam voltar à casa do Senhor, para o convívio com seus irmãos, para que volte a congregar, participar da mesa da ceia, ter a alegria de frequentar uma célula, de ser envolvido na obra do Senhor. Eu oro, Pai, quebrando toda a armadilha, todo o laço, toda a mentira do diabo na mente e no coração dessas pessoas, para que elas possam, ó Deus, estar de volta diante do Senhor, na Tua presença e ser abençoado. Dá a eles, Pai, a oportunidade de dar uma resposta certa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal do YouTube, nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas conheçam o Senhor, recebam essa palavra e volte aos caminhos do Senhor. Se você foi abençoado e quer nos abençoar financeiramente, fale comigo, eu vou te dar o número do Pix ou o número da conta para que você possa fazer uma oferta generosa, sempre lembrando que a palavra de Deus diz que a alma generosa prospera, que Deus venha multiplicar muitas e muitas vezes na sua vida, para que cada dia mais continuamos esse projeto de pregar a palavra de Deus através de todas as portas que o Senhor tem aberto para nós. Deus te prospere abundantemente em nome de Jesus. Amém?